seguir aqui para o nosso próximo momento, né, que é o nosso painel, sobre captação de investimentos para negócio de impacto. Na idealização desse evento, a gente achou que isso era muito interessante, muito importante nessa jornada das startups, né, entenderem um pouco mais, né, esses empreendedores de impacto, né, compartilharem, entenderem um pouco mais sobre qual a importância de quais são os desafios, os aprendizados, né, dentro dessa jornada de captação, não só de investimentos, mas de recursos como um todo, né, o que está atuando. Então, começamos amanhã com esse case de sucesso, né, da Ribbon. Espero que todos tenham conseguido aprender bastante. E agora a gente vai um pouco para essa jornada de captação mesmo, né? Como é que a gente consegue reverberar isso dentro, os empreendedores de impacto conseguem reverberar isso. Então, eu queria te convidar, né, para abrir a câmera, né, os nossos convidados do painel, a Ana Yaski, da Quatro Hábitos, né, o Marcos Olmo, da Vox Capital, e o Fábio De Boni, da CIAT. Aí, para iniciar, né, nossa fala, eu gostaria que cada um se apresentasse, né, falasse um pouco de si, também da startup, do fundo, do estudo que está representando, e aí depois a gente segue para as perguntas. Tá bom, gente? Vamos começar então, já que minha letra é A e eu 4, então eu sou sempre a primeira do pitch. Bom dia, gente. Eu sou a Ana, estou como CEO, sou founder da 4H. Nós começamos como uma gestão de resíduos e há um tempo já começamos a nos posicionar como um ecossistema de soluções zero aterro para resíduos, entendendo que o nosso foco é zerar os envios de resíduos para aterros sanitários até 2030, ajudando o mercado corporativo a fazer isso, porque é uma meta do mercado corporativo também, com um foco principal de reverter mudanças climáticas e promover impacto social nessa jornada. Eu só não posso perder o gancho do Rafa, porque a 4H hoje ela se posiciona exatamente como com as coisas que ele trouxe, não só o Target, mas a gente também estuda Open Matters e Boundaryless. Então, que é o TRIO, ou seja, é o futuro das organizações mesmo. Ah, é, tem essa tendência, a gente tem um reflexo de projeções de topografia, né? Então, a blockchain também ela é uma realidade que está cada vez mais se consolidando, e aí o próprio conceito da blockchain ele é o conceito de descentralização que o mundo precisa até para cumprir as ODS, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Então, já não podia perder o gancho de conectar que a 4H também é totalmente alinhada com o que o Rafa trouxe em relação à cultura da empresa. Massa demais, Ana. Obrigada. Você pode se apresentar, Marcos? Vou seguir aqui na ordem que está aparecendo na minha tela. Tá joia. Bom, pessoal, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite aí. Acho que vai ser excelente trabalhar, enfim, falar com vocês um pouco aqui no painel. Eu sou Marcos Olmo, sou sócio, diretor da Vox Capital, é uma gestora de recursos pioneira em investimento de impacto no Brasil. A gente começou lá atrás. Bom, nosso primeiro fundo é de 2012, né? Mas a gente começou um pouquinho antes, né? Enfim, eu não estava na Vox nessa época, mas eu era o gestor responsável pelos fundos na época, né? Então conheço bastante a história aí, desde 2012, várias séries de fundos que a gente tem. Eu mesmo tenho o meu histórico começou com, enfim, finanças em empresa, FP&A, nessas funções de financial control, etc. Depois fui fazer MBA nos Estados Unidos e entrei em banco, trabalhei bastante tempo em tesouraria de banco, e aí eu saí, tive a minha jornada empreendedora, montando uma gestora de recursos minha, né, uma asset, né, como eles falam, né, o palavrão bonito que se usa para isso é asset, né, minha mesmo, né, na época de recursos líquidos ainda, foi aí que eu virei o gestor, de fato, da Vox nessa época, vendi para uma casa um pouco maior, e aí comecei a entender melhor também a jornada do empreendedorismo, né, e o que realmente o empreendedor precisa para fazer acontecer, enfim, e passei a aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido no banco, em outros lugares, da minha experiência, para ajudar os founders, né, chegar mais perto disso aí. E aí, desde 2000, eu estou na Vox e, enfim, a gente toca uma variedade de fundos aí, a gente toca o fundo
não só fundos multi-LP, né, enfim, abertos a investidores profissionais, mas também alguns que são com single LP, como a gente chama, né, que é com um investidor específico. Então, tem bastante coisa aí, espero poder, enfim, contar um pouco da história, agregar um pouco de valor aí, sei lá, responder umas perguntas interessantes. Estou animado aí, obrigado. Obrigado, Marcos. Fábio, pode se apresentar. Obrigado, Isa. Olá, Isa. Oi, Ana. Oi, Marcos. Para quem está assistindo, alegria estar aqui. Eu sou Fábio Deboni e eu atualmente trabalho para uma organização que chama CIAT, uma organização internacional, está sediada em Cali, na Colômbia. Digamos que ela é um mix entre uma fundação, uma non-profit e uma organização internacional. E o skill dela é prover evidências. A gente fala muito de impacto, mas precisa ter alguém que gere evidências com uma base científica, acadêmica, né, de que tipo de impacto está sendo gerado. Então, é um pouco a praia do CIAT. E aqui no Brasil, a gente tem uma parceria com a USAID, né, com a Cooperação Americana. Tem um programa grande aqui, do qual, inclusive, tem um arranjo de um fundo, que é o ABF, o Amazon Biodiversity Fund, onde a gente é cotista, né, a gente é investidor desse fundo. Então, tem um braço de investimento, um braço de gerar evidências de impacto, impacto socioambiental positivo na Amazônia, e um braço de engajamento do setor privado, atrair capital privado, atrair capital filantrópico para não só investir, mas também alocar capital filantrópico no ecossistema de impacto na Amazônia. Então, é um arranjo bastante complexo e a gente fala um pouco mais sobre ele ao longo do papo aqui. Obrigado. Show de bola. Também vou me apresentar para quem não estava aqui ontem, né? Então, eu sou a Isa, sócia da Cotidiano Aceleradora. Estou aqui representando a aceleradora muito no sentido de promotora, né, desse movimento e também desse painel. E eu estou aqui como mediadora do painel, então vou deixar mais a pessoa falar e instigar com algumas perguntas. Para começar, então, né, eu gostaria de falar um pouco do cenário, né, vocês trouxeram aqui um pouco já desse assunto, mas o cenário em que a mensuração de impacto, para a mensuração de impacto, né, tem sido tão crucial, as métricas de impacto, né, principalmente as métricas relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as famosas ODS. Gostaria de que vocês falassem um pouco como que essas métricas desempenham, né, qual o papel estratégico que essas métricas têm desempenhado na captação ou na decisão de investimento dos recursos aí das startups. E aí, se vocês quiserem seguir a ordem, pode ser também Ana, Marcos e Fábio. Eu estou sempre na caldeira. Não, nós vamos inverter isso no meio do jogo, né? Não precisa ser assim, né? Bom, e eu nem cumprimentei o Marcos e o Fábio, né? Prazer em estar aqui com vocês. A gente já se cruzou em alguns lugares. Eu acho que o ecossistema de impacto ele é bem pequeno, né? O ecossistema de startups ele é pequeno e o de impacto ele é menor ainda, né? E agora a gente está saindo do programa do BNDES Garagem, né, onde a gente conseguiu perceber bem a diferença entre o ASG, né, o ESG, e o impacto. Né? O ESG ele trata muito sobre risco e o impacto trata muito sobre as ODS. E o principal disso tudo, assim, o começo, né, o ponto inicial, na minha perspectiva, é justamente medir. Não é aonde você está e o que você realmente está fazendo. E o Fábio trouxe aqui a questão das evidências, e o que a gente fez na 4H foi justamente desenvolver uma tecnologia que traz as evidências. Não só a gente mede, mas a gente tem as evidências delas registradas dentro da plataforma, que é o fundamental para que você tenha uma certificação realmente do que você está falando. Então, a gente considera, no nosso caso, a gente tem as ODS principais, a 10, 11, 12 e 13, que é mudança climática, né? Mas nesse movimento do ecossistema, a gente fez uma teoria da mudança onde a gente percebeu que a 17 é mais importante. É tão complexo, as questões socioambientais e as ODS são tão complexas que se a gente não tiver parcerias para implementação de projetos, elas não acontecem. Então, captação de fundos de investimento para que o negócios de impacto, e aí, quando eu falo negócios, é bem interessante que um negócio não é uma ONG, é um negócio.
não é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, ela é um negócio, então o negócio ele precisa ser rentável. Então, a partir disso, essas métricas são importantes para que o parceiro que vai entrar com o suporte financeiro, ele tenha clareza sobre o que está, realmente qual é o valor que você está trazendo embarcado dentro do seu propósito. Muitas vezes, a startup ela não está tendo lucro. Aliás, ela não vai dar lucro por muitos anos, né? Lucro é uma coisa que não existe. Ela pode estar tendo crescimento sem estar tendo lucro. Mas qual é o valor que ela está gerando em volta dela, a partir desses indicadores que as ODS trazem, que são relevantes e que é para onde o mundo inteiro está olhando, né? Então, quanto que você está contribuindo dentro desses indicadores? Então, o que eu acho importante nas startups de impacto é que elas entendam isso, que o seu faturamento, o seu crescimento, ele precisa ficar claro, ele precisa estar sendo demonstrado de alguma forma, para que quando você tenha esses parceiros de financiamento, etc., eles tenham bastante clareza sobre onde você está, né, e o que você está realmente que você está agregando de valor e trazendo de valor aí para a sociedade. Tô certo? Falei besteira, Marcos? Fala. Nada, Ana, você nunca fala besteira, pô. É bom ver vocês aqui também, enfim. Ana, que eu conheço pessoalmente ao vivo, Fábio não conheço ao vivo, aí a gente interage. Como você falou, né? Esse ecossistema ele é pequeno, né? Assim, o sistema de investimentos já é muito. Pensa em investimentos como um todo, mesmo líquidos, né? A gente do mercado financeiro, pequeno. Investimentos em venture capital, menor, um subconjunto. E que há uma intersecção, mas não plena, né? Porque a gente tem um pouco essa briga, né? Sendo super transparente aqui com a audiência, eu sei que está sendo gravado e tudo mais, né? Mas a gente, no meio de investimentos, a gente tem que entender que tem um pé de Faria Limer e tem um pé de não Faria Limer. E há uma tradução de línguas aí que tem que ser feita para que o público, para que os recursos, independente do tipo de investidor que venha, se é do investidor profissional, se é do qualificado, se é do geral, para que esse pessoal entenda, opa, peraí, para onde está indo o dinheiro, o que está sendo feito com esse dinheiro, qual tipo de decisão consciente ou inconsciente a gente vai tomar com isso aí. E casa muito com o que a Ana está trazendo, com a narrativa de, peraí, eu meço, o que eu não meço não existe, né? Em tese, sendo bem disciplinado, bem duro, né? Você pode ter uma prática, uma kit de melhores práticas, um conjunto de boas práticas, etc. Mas a questão da mensuração, a questão até de catalisar comportamentos, né? De fazer, sei lá, de nudge comportamentos adequados, pensando até nas questões ambientais, por exemplo, é um desafio muito grande. Então a gente pode ter formas de mensurar, a gente pode ter todo o arcabouço. Eu uso o Beam Impact Assessment. Não, eu estou de acordo com o PRI. Não, eu tenho X nota na Blue Mark. Todas as coisas que a gente tem, por exemplo, como Vox, e que alguns investidores de impacto têm. Só que tem sempre a questão de onde talvez a borracha chega no asfalto, que é na empresa, na investida. Como que eu meço isso direito? Nisso vem, as ODS, elas ajudam muito a gente, porque elas colocam um linguajar comum. E o ideal, assim, não sei, a gente sempre se captura num dilema de, poxa, peraí, estava na hora de lançar alguma outra coisa pensando em investimento de impacto? Mas já tem taxonomias por aí. Nenhuma é perfeita, mas existem taxonomias que você... É meio que nem... É pensar assim, poxa, eu tenho que falar uma língua comum, né? Eu vou ter que falar inglês. Não adianta a gente tentar bolar uma língua nossa aqui, que seja inclusiva, etc., e vamos mandar bala. Acho que existe um pouco isso na questão do mundo dos investimentos de impacto. Então, por isso que o recurso das ODS é muito interessante. A gente até eu sei que não vou adiantar tudo que faz parte do restante do discurso, das questões, tal, do que a gente quer levantar aqui no decorrer do painel, mas a adequada utilização, até pensando numa teoria da mudança que a gente roda nas empresas para investimento, depois vai renovando durante o investimento, é muito interessante pensar, vamos botar um raio laser aqui em quais ODS você chega mesmo? Quais subobjetivos das ODS você está tentando fazer? E aí a gente faz talvez faz um pouco o cachorro balançar o rabo e não o rabo balançar o cachorro. Que eu acho que é um pouco, às vezes, um problema da nossa indústria como um todo, né? Então, assim, peraí, eu tenho que enquadrar isso aqui. Peraí, vamos entender qual que é a solução, qual que é a simetria que é resolvida, qual que é o grande problema. Existe uma desigualdade.
poxa, dos nossos países da América Latina como um todo, né? Estamos falando de Brasil, mas da América Latina como um todo, e estão presentes esses problemas. Poxa, fazendo mais disto, eu gero mais grana, minha empresa fica melhor e eu reduzo a desigualdade e ganho dinheiro. Opa, aí estamos diante de um investimento de impacto, né? Mas enfim, é uma longa jornada, é uma longa jornada. Muita gente utiliza as ODS também para os fins ESG, né? Assim, você estava falando para ajudar a diferenciar um pouco, né? Essa é a matemática, é engraçado, é difícil não escorregar nessa vala, né? E ESG, impacto, é difícil. E a gente está se autocolocando na vala aqui já, né? Mas enfim, mas é para ter um papo aberto. Mas o que acontece é que a ESG, eu tenho uma visão muito parecida com a da Ana aí, ela é uma excelente ferramenta, mas ela está muito mais a serviço de um compliance, de um chegar numa regulação, eu ter um relatório de final de ano decente e mostrar práticas que são, na minha cabeça, muito mais mitigantes, é como lidar com um problema, ao invés de impacto que é como eu faço o meu negócio, qual que é o meu core, para que eu existo, que problema eu resolvo. Naquela boa e velha métrica de consultor, né? Problema, solução, resultado. É isso. Quando você pensa em ESG, o problema é, eu estou emitindo poluentes, o problema é, eu estou com práticas malucas, enfim, e eu tenho algumas desigualdades aqui, como é que eu faço para mitigar, fazer acontecer, etc. Às vezes há sim intersecção, existe. Acho que quando você chega num raio laser comum aí das ODS, você chega num lugar, mas é engraçado, às vezes eu gosto de exagerar nos exemplos, nas figuras de linguagem, até falando assim, o ODS e impacto, elas não são conceitos semelhantes, não são conceitos que estão numa mesma prateleira, eles estão em prateleiras muito diferentes, né? O impacto é realmente como eu faço o meu business. O SG é um kit de práticas, é um kit de ferramentas. Acho que facilita falar, pensar mais em compliance para SG e core business para impacto. Acho que é por aí. E vamos, enfim, passar para o Fábio aqui e a gente continua com o restante das perguntas. Valeu, Marcos. Peguei o bastão aqui e agradecer a Nívia pelo comentário aí no YouTube. Legal demais, Nívia. Feliz. Assim, alguns comentários sobre a pergunta mensuração, né? Então, vamos ficar nela por enquanto, né, do meu lado aqui. Primeiro que eu acho que tem um debate que já está meio que superado no nosso setor de impacto, de uma forma ampla, que é qualquer negócio de impacto tem que, vamos falar o português claro, tem que matar a cobra e mostrar o pau, ou seja, tem que dizer que tem uma intencionalidade, mas precisa trazer algum tipo de mensuração, evidências, enfim, sem entrar nas terminologias aí. Beleza, acho que isso está claro. Só que isso está claro e superado, entre aspas, como aspiracional. Qualquer lugar que a gente vai e escuta pitch de negócio de impacto, isso está muito claro. Entre investidores, entre empreendedores. Legal, ótimo. Só que quando a gente olha os dados, e aí eu trago o dado da Pipe Social, o terceiro mapa, o quarto mapa tá para sair os dados agora. Então, do terceiro, que é de 2021, tem um dado lá que vai na contramão disso, que diz assim, 42% dos negócios de impacto que responderam à pesquisa, eles afirmam que eles ainda não têm indicadores para mensurar impacto. Ora, se é tão estratégico assim, se você não tem um pool de indicadores, tem alguma coisa faltando ali entre o discurso de nós medimos, nós temos que mensurar, mas como é que você mensura? Então, acho que tem um descompasso ainda entre o que se diz e o que se pratica. E aí, quando a gente conversa com empreendedores, investidores, fundações, nesse lado do como mensura, a gente vê um mix de abordagens. Sim, tem o GIM, tem o Sistema B, tem o ODS, tem algumas bases que são meio recorrentes, mas na prática, cada um faz uma edita e cola, assim, pega um pedaço dessas e transforma para a sua realidade. Então, no final, cada um tem quase como seu painel próprio de indicadores que reporta, seja para o investidor, seja para o mercado, etc. Então, é só para dizer que a gente está um pouco nesse momento, a partir do que eu tenho visto, que é o aspiracional tem que medir impacto, mas um gap ainda na prática, e cada um meio que escolhendo o seu próprio pool de indicadores, o que não é ruim, acho que dá liberdade para cada um a sua realidade encontrar os indicadores mais adequados. A questão acho que fica no ar não acho que o processo de mensuração é que vai determinar para o empreendedor a estratégia de captação. Porque a mensuração ela vem depois, assim, você vai dizer, olha, eu vou buscar recurso aonde? Esse recurso ele vem atrelado a que agendas temáticas, a que prioridades.
E aí, obviamente, por tabela, vai vir um conjunto de KPIs e de indicadores que vão ser esperados, exigidos daquela operação. Então, a mensuração é um operacional decorrente daquela natureza daquele recurso, está carimbado, não só para fechar. Exemplo, eu citei a USAID aqui como um parceiro. O recurso da USAID no Brasil é carimbado para conservação da biodiversidade na Amazônia. Está muito claro qual é a agenda. E aí, decorrente disso, virão um conjunto de indicadores que aquele empreendedor, aquela iniciativa vai ter que responder. Então, só para dizer que o que vem antes é a agenda, a prioridade do investidor, os indicadores é uma decorrência desse trâmite, vamos dizer assim. É isso, câmbio. Perfeito. Pô, muito bom. Consigo só comentar em cima da Claro, resposta do claro. Fábio, Isa? E também controla aqui o tempo, tá? Porque se me empolgar, começar a falar, eu falo de 5 coisas ao mesmo tempo, assim, a coisa empolga, né? Mas o que o Fábio falou é super interessante com relação a quando você está analisando uma empresa, você não chega sempre em empresas que as founders estão com um bottom, eu amo impacto no peito, né? Muitas vezes o pessoal nem sabe, né? Então, esse comentário do Fábio é extremamente pertinente para uma audiência que está pensando em captação de custos, uma jornada empreendedora. Às vezes você não sabe exatamente, né? Não rodou uma teoria da mudança específica, sabe? E assim, nenhuma dessas ferramentas, soluções não é a panaceia, não é a cura de todos os males. Você tá lá, você é um founder, uma founder, resolvedor de problemas, vai lá, vai para cima tal. De repente você tromba num investidor, num mentor, numa organização, ou numa literatura, numa taxonomia, etc. E aí sim você fala, meu, é isso, ou estou achando que é isso. E aí você vai achando a tampa certa da panela, né? Eu acho que tem que sim, você ter uma inteligência de talvez de research, né, de pesquisa dos investidores, né? Então assim, eu estou procurando fundraising, legal, quero recursos. Pô, vou entender como cada investidor funciona. Pô, peraí, que uma Casec faz? O que a Monax faz? Ou, peraí, eles investem mais para frente, tá bom, entendi. O que uma Domo faz? O que uma Caravela faz? O que uma não sei o que faz? O que uma Vox faz? E aí, depois desse entendimento, você consegue até ir em conversas que elas são mais uma conversa de mentoria quase e counseling do que uma de fundraising. E aí, ela, às vezes, até pode virar uma conversa de fundraising, dependendo do estágio que você está. Então, os comentários do Fábio, assim, eu que não queria deixar passar desatento, aí é tremendamente pertinente. Não tem que estar pronto. A gente tem empresa que a gente está investindo há meses, ainda não tem um kit de KPIs decentes, porque ainda não deu para montar, porque os resultados vêm, assim, há intencionalidade, há tudo, mas espera aí, esse produto, não, peraí, essa POC que você fez, não sei, sabe? Então, é muito importante, para não ter afobação. E para não ficar esse foco, porque assim, empresa morta não gera impacto, né? A empresa tem que viver. Sendo bem pragmático aqui, falando o vocabulário Faria Limer um pouco, talvez. Então é isso. Valeu, Fábio. Não, perfeitamente. Eu concordo plenamente com isso. Acho que tudo que padroniza limita, né? Então, como o Marcos falou, é importante você estar olhando para as ODSs para traduzir um pouco, né? Trazer para o português, né? Claro, que você é de impacto, né? Se posicionar. Mas com certeza para cada startup haverá uma necessidade de entender o seu próprio tônus, né? Seu próprio propósito, e aí esse valor entregue vai ser mensurado em KPIs. Então, acho que, como vocês falaram, um kit, né, de KPIs que vai te ajudar nisso e trazer clareza para o seu investidor e para a própria sociedade, né? Que vocês realmente estão conseguindo é, reverberar esse valor, né? Entregar esse valor. E aí eu gostaria só de ler um comentário da Sueli aqui, que ela mandou, Sueli Pieri, né? Então, uma reflexão, né? Ontem a Rachel Caran, advogada, falou exatamente sobre isso. Ela faz parte de um grupo de 10 advogados que trabalham em forma de voluntariado para que exista algo por escrito sobre como apresentar o resultado dos impactos, porque tudo ainda é muito novo. E eu percebo muito isso, né? A gente atualmente está acelerando 10 startups, 10 empresas de impacto em parceria com Coalizão pelo Impacto, e é um desafio para as startups, né, acharem essa sua métrica de impacto, mesmo estando ali, vivendo isso todos os dias, porque é mais complexo muitas vezes do que só número de pessoas impactadas ou coisas do tipo, né? O que que isso está gerando de valor? Então, é muito importante essa discussão. E aí, gente, agora eu vou mudar um pouco o drive, né? Daria para fazer um painel só sobre métricas e captação, porque acho que
empresas de impacto e métrica conseguiram amarrar bem, né, esse ponto, né, porque um demonstra o outro, vamos dizer assim. Mas eu queria trazer um pouco agora a conversa sobre os desafios, né? Então, para a Ana, quais são os principais desafios nesse processo de captação enquanto empresa de impacto, né? Então, a gente sabe que é uma jornada árdua pelo ecossistema ser pequeno, né? Para o Marcos, quais desafios que ele está tendo em relação a investir mesmo, né? A achar essas empresas, achar boas empresas, bons negócios, né? E o Fábio também, quais os desafios nessa alocação de recursos no ecossistema, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre o contexto desafiador de cada um em seu contexto. Tá, joia. Vamos começar aqui. Vamos lá. Acho que originação, pipeline, sei lá, o palavrão que a gente quiser, bonito que a gente quiser usar para essa atividade, né? No fundo, é um dos grandes desafios, né? Diferentemente do que muita gente pensa, quando você é gestor de fundo, você não brotou em cima de uma montanha de dinheiro assim do nada, né? Você fez uma captação e você também está no meio de um sanduíche, vamos dizer assim, né? Cada fundo novo que eu lanço é uma nova startup que eu lanço e que tem que ter baseado num sucesso anterior, né? E não é fácil, assim, a captação de recursos. E acho que tem que ser muito cuidadoso desde esse momento da captação de recursos para a montagem de um fundo, para a montagem da tese do fundo e para tudo isso ter uma coerência para que a originação saia bem feita. Para que na hora de investir, eu invista naquilo que eu prometi para o meu cotista que eu vou investir. Seja ele uma corporação como Einstein, uma corporação como o Banco do Brasil, seja um pool de 100 investidores, family offices, fundo gringo, fundo local, que acreditou na nossa capacidade de gestão. Isso é tremendamente importante. Muita gente faz uma captação, consegui captar, beleza, agora eu vou usar a grana. Não funciona bem assim. Porque isso também te limita no teu próximo fundo, na tua próxima pedalada da tua jornada, né? Eu levantei um fundo hoje, ufa, né? É mais ou menos assim, legal, passei no vestibular, agora tenho que fazer a faculdade e terminar. Terminei a faculdade, ufa, agora tenho que arrumar um emprego bom. Ufa, agora tenho que seguir a minha carreira. É uma jornada, né? E para impacto mais ainda, né? Pensando na coerência mesmo. Então, voltando para o outro lado do balanço, como eu gosto de falar, né? Que é tentar achar as empresas e tudo mais. Assim, é muito importante você ter uma projeção no cenário empreendedor como um todo, muito importante. Então, você tem que participar de hubs, tem que conectar com aceleradoras, com vocês, por exemplo, enfim, com tudo que é hub pelo Brasil, fora do Brasil, sair do eixo Rio-São Paulo, participar em eventos, bater perna pra caramba, isso é muito importante. Para que o teu trabalho seja conhecido, o teu trabalho como gestor, teu histórico seja conhecido. E aí, você como participante do ecossistema, consegue aí então formar uma base sólida de pipeline que as pessoas te procuram, que você procura pessoas, que você vai para lugares onde o pessoal talvez não soubesse o que é Vox. E isso para qualquer tipo de empresa. Então a gente não vai assim, vou de caso pensado para achar só empresas de impacto. Não, eu vou de caso pensado para achar hubs de inovação, para achar empresas, para ir em eventos grandes, pequenos, o Web Summit, que é tiro para cima para ver se cai alguma coisa, é um evento mais focado só em AgTech, pensando numa vertical, é um evento no interior de São Paulo, no sul. Então assim, é um trabalho muito amplo de topo de funil. E a gente tem um time que faz isso, né? Então tem uma variedade de funções transversais, desde, usando os termos bonitos, né? Análise de dados, né? Enfim, montagem de base de dados, acompanhamento de empresas que você já viu no passado, que não estavam prontas para os seus fundos, mas que agora estão prontas. Ou em momentos que você não tinha um determinado fundo de determinada vertical que você tem agora. Então esse trabalho bem feito, ele vai além da memória, vai além de um CRM passivo, né? Acho que esse é o grande segredo geral. E aí, pensando em impacto, eu acho que aí o corpo a corpo ele é mais importante ainda, né? É conhecer os empreendedores, as empreendedoras, as motivações, os resolvedores reais de problema. Então, existe sim um desafio adicional em encontrar as empresas reais de impacto, conversar com as pessoas que acham que, poxa, não, minha empresa gera empregos, então é de impacto. Puta, peraí, não é bem por aí, sabe? Tem uma variedade de questões que elas ficam numa área cinzenta, talvez. Acho que o entendimento que a gente também tem limitação de tempo, de recursos, de potencial de impacto. Os meus fundos, eu sou mensurado pelo rendimento financeiro que eu tenho, né? Ou seja, o resultado financeiro no final do dia, do fundo, mas também pelo impacto gerado.
Então a mensuração para mim é muito importante. Eu só pego metade da minha performance dos meus fundos se eu atingir determinadas metas de impacto. Então é realmente muito importante para a gente isso aí. E bom, acho que é isso. Eu também falei bem amplo aí, vamos mandar bala aí, Fábio. Valeu. Bom, vou seguir então. Peguei o bastão aqui, Max. Obrigado. Sobre desafios, né? Olhando mais com um chapéu, digamos, filantrópico, né? Filantrópico barra blended finance, esse mix de recursos. Primeiro, só ressaltar que, assim, quando a gente está falando de captação de investimentos, embora a gente aqui esteja falando captação para um empreendedor de impacto, para um negócio de impacto, só lembrar que a aceleradora também precisa de recurso, o dinamizador precisa, o ecossistema precisa, né? Então, por aí vai. Então, esses outros players do ecossistema também vão precisar captar dinheiros em algum lugar. E muitas vezes eles vão bater em portas, nas mesmas portas, né? Nas mesmas pessoas, visto que o ecossistema é pequeno e tal. Então, só para lembrar disso, né? É importante dizer isso. E essas outras portas, muitas vezes, para esses players, acaba coincidindo um pouco nesse recurso mais da filantropia, o capital mais paciente, que é quem, em tese, deveria nutrir esses esforços de ecossistema, né, de fortalecimento de advocacy, de cultura e etc. Então, tem um lugar ali importante para essa conversa. Em relação à captação de investimentos para negócio de impacto, acho que o primeiro é saber em que porta bater, né? Porque não é igual, falando para a galera de Brasília, né? Não é igual prestar concurso, que você sai atirando para todo lado. Você precisa escolher bem, eu vou bater nessa porta. Ah, agora não é o momento de eu ir lá na Vox. Não adianta eu fazer contato lá, porque eu ainda estou no estágio para trás. Precisa ter essa noção do que momento que você está e aonde buscar essa grana. Tem vários bolsos e vários lugares onde você bate. Para quem não conhece, tem uma iniciativa que ajuda isso, que é o Guia 2,5. Dá um Google aí, Guia 2,5. Você vai encontrar oferta dessas informações para empreendedor de impacto. Já tem uma ferramenta para isso, tá? Que está ajudando bastante nisso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo tá, eu encontrei a porta. Ah, é lá na Vox com o Marcos, legal, vou lá conversar com ele. Precisa ter claro que depois do todo o processo, caso você alcance, né, aquele recurso, você precisa ter claro o que vem junto com o recurso, né? Que o recurso não vem livre, lindo, leve, solto, toma e gasta como você quiser. Uma série de contrapartidas que você, inclusive, formaliza isso. Então, você precisa estar atento a isso, né? Assim, pô, eu vou vender um share, vou ter uma série de demandas que eu preciso entregar aqui e tal. Estou preparado para isso, né? Estou disposto a isso. Então, acho que é meio óbvio, mas é legal lembrar isso também, tá? E por último, aí entra a filantropia, que é, bom, qual é o lugar desse recurso mais filantrópico, né? Só para deixar claro que esse setor da filantropia também está descobrindo qual é o lugar dele nesse novo arranjo. Então não é uma coisa que está dada. Então é um pouco testando essa água de, bom, o recurso filantrópico ele pode destravar um capital que vem numa sequência, ele pode ser o first loss, né, aquele que perde, que topa perder, e por aí vai. Isso está ficando mais claro, tá, na trajetória. Só que aí para fechar, qual para mim é o desafio aqui, falando de desafio, nesse lugar aqui ora, se todo mundo que detém um capital filantrópico quiser se tornar um investidor de impacto para valer, qual o lugar que vai ficar para o capital filantrópico? Então, para mim, acho que esse é o desafio, que é um player não vai substituir o outro. A gente continua precisando de todos eles e cada um no seu quadrado, né? Mas interagindo entre si. Então, para eu me tornar um investidor de impacto, como filantropia, será que é esse o meu lugar? Né? Sendo que com o capital filantrópico eu consigo ocupar um lugar muito mais interessante de ativar, de abrir portas em determinados estágios, em determinados momentos e agendas, onde ainda esses mercados estão mais desestruturados. Então, acho que eu paro por aqui para a gente depois seguir essa conversa. Câmbio. Bom, vamos lá. Na verdade, eu quero juntar essas duas falas porque eu acho que ela resume bem o desafio da startup, né? Então, no chapéu da startup aqui, eu acho que o primeiro desafio do negócio de impacto, que é igual de qualquer startup, é entender que estágio que você está,
né? Então, isso é muito importante justamente para você entender com quem que você precisa conversar naquele lugar que você está. E você identificar exatamente isso. O que eu achei muito rico da fala do Marcos aqui é de você entender as dores do fundo, né? O fundo tem os compromissos dele, né? Ele fez um plano. Então, qual é o plano do fundo? E aí você entender como é que você entrega valor para esse fundo, porque aí sim vocês vão fazer uma parceria muito interessante. E aí eu acho que qual é a dor que a startup tem? De traduzir o impacto dela em valor. Eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis que o empreendedor de impacto tem. Normalmente, o empreendedor de impacto ele é muito apaixonado pelo seu negócio também, pelo que ele está fazendo, porque tem um propósito por trás. Mas como é que você realmente traduz isso em valor e encontra aquele fundo, ou às vezes não é o fundo, às vezes é um capital filantrópico, né? Enfim, encontra o seu par que está procurando aquele valor que você tem para entregar. E aí vocês se juntam para poder crescer o seu negócio. Então, eu acho que essa consciência, né, de saber que tem muitas oportunidades, né? Então, isso existe, então, o dinheiro existe, estão procurando negócio de impacto, mas onde eu encaixo o que eu estou fazendo? Para quem eu entrego mais valor? Onde é que eu vou me potencializar mais? Onde é que faz mais sentido? Então, é muito sobre isso, né? Não é sobre ser o fundo A, B e C especificamente, mas qual deles que realmente encaixa em mim, como é que eu mostro para ele que eu estou gerando, vou gerar valor para ele se ele investir em mim também. Então, eu acho que como startup, eu acho que é um pouco sobre isso. É legal, faz super sentido. Eu vou responder aqui rapidinho, aqui teve uma pergunta sobre blockchain, é isso? Então, eu vou abrir aqui o chat aqui no susto e estou vendo aqui, trabalhando com blockchain para mensuração, assim, a pergunta é ampla, a resposta vai ser mais ou menos ampla também, assim. O blockchain, ele resolve algumas questões de confiabilidade, rastreabilidade, segurança da informação, etc. Mas ele não resolve o problema da coleção de dados, assim por dizer, né? Da captura de dados. Alguém, em algum momento, tem que imputar alguma coisa, ou tem que colocar, ou tem que criar a regra de negócio que gera, sei lá, a tokenização nesse caso específico, né? Que eu estou imaginando que deve ser ao que a pergunta está aludindo aqui. Então, eu poderia, sei lá, tokenizar unidades de impacto que, de acordo com certa regra de negócio que é feita ao nível da startup, já me dá a mensuração. Isso ajuda bastante no meio do caminho, mas o começo do caminho, onde é o meu maior desafio, onde está o maior problema, onde eu estaria... É onde reside o lugar onde se estaria disposto a investir a maior quantidade de tempo, recursos e grana. O blockchain ainda não resolve essa ponta. Empresas nesse estágio, tipicamente, até chegar uma série A, late série A, série B, tipicamente está começando a ter um RP decente. Então, essa coleção de dados, ela não dá nem para fazer um negócio integrado. Eu poderia falar assim, não, peraí, meu cara não usa um Contabilizei da vida, e depois um SAP for Business, que não sei o quê, que eu vou pegar lá com blockchain, conectar, fazer API. Acho que na prática a teoria é outra. Então, a respeito de investir em empresa de blockchain, ser super entusiasta, adorar e achar que vai caminhar nessa direção, ainda não está lá. Então, essa é a resposta para a questão do blockchain. Mas é interessante e é um futuro. Sim, total. E aí eu também gostaria de fazer um comentário sobre a fala de vocês, sobre a fala da Ana especificamente, né? É exatamente isso. A gente costuma dizer que é importante para a startup organizar quem são seus clientes, né? E o cliente não é só quem paga a conta, o seu colaborador é seu cliente, o seu sócio é seu cliente, e o seu investidor é seu cliente, e é esse início com todo cliente você precisa exercitar um relacionamento, né? Principalmente com o que paga, mas também com os demais. E a captação é isso, né? Nada mais é do que se relacionar com esse investidor, né? Tem muita empresa, startup, pensa que a captação acontece no pitch. O pitch é a cantada que você dá, né, para o seu investidor. Então, para tentar umas próximas conversas ali. Então, esse relacionamento é esse entendimento mais profundo da tese, né, de captação, entendimento se tem fit
com você, né, com seus propósitos. Então, a pessoa costuma chamar aí do smart money, né? Que é isso? É você entender se tem fit de propósito, se aquele investidor consegue agregar não só monetariamente, né, mas com parcerias, com recursos diferentes, né, só dos financeiros. Então, perfeito a fala de vocês. E aí eu queria agora direcionar um pouco e já puxar o Marcos também acabou de falar, mas queria que você trouxesse um pouco sobre exatamente isso. Qual a tese, né, da Vox? Quais são aí os pontos que vocês normalmente avaliam dentro de uma startup de impacto e o que diferencia um pouco, como você já tem bastante background com outros fundos, né? O que você percebe um pouco de diferente com os demais teses que você já teve experiência? Legal, essa é uma boa pergunta mesmo. Assim, a gente, talvez começando da parte fácil, né? A gente faz, por uma startup, a mesma análise que um fundo de VC tradicional faz, né? Então, modelo de negócio, equipe de founders, enfim, como que está montado esse plano de negócio, o mercado que vai ser abordado, o tamanho de mercado, enfim, aquela questão, né? Problema, solução, resultado esperado, enfim, por que agora, por que essas pessoas, enfim, tudo, daria para, enfim, pega em qualquer site, qualquer, sei lá, A16Z, mais ou menos, você vai ver ali o que, teoricamente, a gente também tem que olhar em maior ou menor grau. Só que, além disso, a gente já numa primeira partida começa a tentar identificar, talvez numa primeira conversa, num lugar muito mais qualitativo, perfil de empreendedor, pensando no empreendedor realmente. Eu conheço esse termo, ele é meio genérico, na minha cabeça é óbvio, então acho que tem que explicar um pouco melhor, mas é um empreendedor resolvedor de problema, que eu chamo, né? Alguém que identificou um problema, não está achando uma coisa bonitinha para otimizar um processo e ganhar uma margem. Não é isso. E que tem muita coisa maravilhosa, com um monte de VC e que cria um monte de unicórnio nesse sentido e maravilhoso. Mas é alguém que realmente identificou uma assimetria, e eu tento usar o termo assimetria para não partir para o termo desigualdade, que ele é meio poluído, né? O termo desigualdade ele desperta no cérebro de cada um uma coisa um pouco diferente. E eu espero, usando o termo assimetria, despertar menos dessas questões, né? Pode ir para um lado político, enfim, pode ir para uma outra direção, né? Mas se a gente quisesse igualar os termos, eu uso assimetria tal qual eu uso desigualdade. E, de novo, como eu estava falando anteriormente, né, em regiões como as que a gente está atuando aqui, de América Latina, tem muita assimetria, muita assimetria. E a assimetria ela pode ser um sistema de trading para um banco e que ajuda o banco a ganhar X milhões a mais. Ótimo. Não é dessa assimetria que a gente está falando. Acho que é uma assimetria entre tempo de atendimento de uma pessoa na fila de um atendimento médico, tempo de diagnóstico e facilidade e custo de diagnóstico de um tratamento, de uma análise radiológica num indivíduo. Você pegar um laudo que você faz numa região remota e poder fazer uma transmissão desse laudo e uma avaliação por um especialista e ter um retorno em um dia, ao invés de ter que levar para um centro de imagens, pegar um exame físico, esse exame físico vir de, sei lá, que meio de transporte, e dali a 3 meses você tem um laudo. É esse tipo de assimetria que a gente está falando, né? Então, acho que entender no olho do empreendedor, da equipe empreendedora, que existe essa intencionalidade é uma das primeiras coisas que a gente avalia de uma forma ou de outra. E como eu mencionei anteriormente, independente do time de founders, ter noção disso, né? Ter noção do que é impacto. Apenas assim, tem uma meta, tem um objetivo, tem um brilho no olho, etc. Isso é uma coisa que para a gente é muito importante. Muitos fundos falam disso, mas quando eu começo a pensar nisso de uma forma mais causal, este problema desta desigualdade ou desta simetria deste volume, você já responde umas 10 questões básicas de venture capital, né? De mercado endereçável total, tamanho potencial da empresa, todo esse tipo de coisa, você já responde. E numa análise, ao nosso ver pelo menos, mais eficaz, partindo do mix de indivíduo com solução. E às vezes a solução vai pivotar, quase sempre a solução dá uma... E pivotar é um termo bonito e esquisito, né? Assim, raramente, vou falar de um outro jeito isso, raramente aquilo no que você mirou quando investiu é aquilo que vai dar certo e fazer a empresa dar aquela master porrada lá na frente. Dificilmente. Às vezes raramente. A coisa sempre vai para um caminho diferente, etc. Então acho que é aí onde a gente faz a diferença, acho que pensando em impacto. E aí, como a Ana estava falando no comecinho da fala dela,
a gente se faz valer muito de uma ferramenta que é publicamente disponível para qualquer um utilizar, que é a teoria da mudança. Que, de novo, não é a cura de todos os males, mas às vezes, na dúvida, a gente senta com um time empreendedor, chama eles para uma sessão de pelo menos umas 2 horas, se não mais, lá na Vox, idealmente, ou lá na empresa deles, sei lá, senta e fala, olha, e fala o histórico, o que que você fez, por que que você não fez, por que isso, por que que essa solução, por que que você tentou, não tentou, mas aí tem objetivos, não tem objetivos, etc. A palavra impacto ela nem aparece nessa teoria de mudança. São os porquês. Uma análise causal que realmente você cava fundo ali. E tal qual, fazendo uma analogia besta aqui, tal qual numa terapia, eu não tenho a resposta. Eu não tenho respostas. Eu não sei o certo e errado. É o time empreendedor que vai ali começar, opa, peraí, não tinha visto desse jeito. E aí a coisa às vezes brota, às vezes não brota. A gente fala, pô, tem uma jornada mais distante, é um excelente negócio, tem potencial de impacto, mas tem uma construção a ser feita. Aí vai um pouco na linha daquilo que o Fábio estava falando. Porque eu enfatizei muito nessa fala do Fábio. Vai muito nessa linha. A maioria das vezes acaba caindo nesse lugar. Na teoria da mudança a gente entende que tem fios condutores relevantes, mas não tem já uma estradona bonita pavimentada. Tem que construir junto, né? Até para isso que a gente está aqui, né? No fim das contas. Então acho que é isso. Falei em termos genéricos ainda, claro. Assim, não, peraí, como é que a teoria da mudança? Pô, dá para entrar em vários sites, ver aquele monte de pontinho. O que, para quem, quando. Juntar com as 5 principais perguntas de impacto. Quem, quando, como, em que magnitude eu estou impactando. Enfim. Eu gosto das perguntas simples, eu gosto de coisa que ninguém vai esquecer, sabe? Para que eu estou fazendo isso? Vai fazer bem para alguém? Né? O que vai acontecer depois? E o depois? Pensa mais um depois, pensa mais uma jogada de xadrez, pensa. É uma forma muito simples, você consegue falar com, enfim, com leigos, em qualquer assunto, leigos até investimento, e vai ser entendido. É mais ou menos nessa direção que a gente vai falando mega 10 mil pés de altura aqui, tá? Câmbio. Show, Marcos, obrigada. E aí, agora, uma linha parecida, né? Queria que o Fábio falasse um pouco quais têm sido as iniciativas, né, que vocês têm realizado para fomentar o ecossistema no Brasil, e se existe também alguma abordagem específica, né, para apoiar empreendedores de impacto, e também qual tem sido essa avaliação, né, esse processo quase que de tese para fomento, para se houver algo nesse. Não, valeu, Lisa. Bom, no nosso caso, a gente tem uma atuação mais multi, assim, né? Então, de um lado, como investidor de impacto, a gente entrando como first loss, vestindo esse chapéu e indo nele, ou seja, um recurso filantrópico que aporta, no fundo, no nosso caso, o ABF é um fundo, e agora, recentemente, o ABF está fechando captação com outros investidores, o que para a gente é muito, dá uma alegria, que é, de um lado, um recurso inicial nosso entrou aceitando, assumindo esse risco maior, isso viabilizou a entrada de outros investidores. Então, nesse lugar, né, como um cotista de um fundo, assumindo esse lugar mais de perda, vamos dizer assim, que me parece que é o lugar onde a filantropia deve ocupar mesmo, nesses arranjos, tá? Então, esse é um. Um segundo é alocando um capital não reembolsável para fortalecer ecossistema, organizações dinamizadoras. Então, esse é outro lugar. E aí, para dar exemplos, a gente é parte de um arranjo da PPA, Plataforma Parceiros pela Amazônia, ppa.org.br, quem der o Google, né, vai encontrar. Ali tem um monte de setor privado, empresas fortalecendo iniciativas de impacto na Amazônia. A gente é uma dessas organizações que está desde o início por trás desse arranjo, colocando recurso não reembolsável para que esse arranjo rode, né? Embora seja um arranjo do setor privado, tem uma parte dessa conta que ela não retorna, né? Então, esse recurso precisa ser empregado para isso. E um terceiro braço nosso, que como eu citei no início, é um braço de evidências. Bom, como que a gente gera evidências de que esses arranjos todos estão, de fato, contribuindo para a conservação da biodiversidade na Amazônia? Lembrando que o nosso recurso vem da USAID, ele é carimbado para isso. E aí, nesse caso, só para deixar claro que quando a gente está falando de negócios de impacto, que buscam conservação da biodiversidade, no caso da Amazônia, o buraco é mais embaixo, em termos de métrica aqui. Não adianta só dizer assim, X mil hectares conservados. Tá, mas nem cara pálida garante
que de fato está conservado, né? Não basta só a imagem de satélite. Então, tem ferramentas bastante inovadoras para, né, cruzar essas informações e trazer essas evidências. A gente está usando o DNA do solo para fazer isso, um negócio super inovador. Então, eu cruzo a imagem do satélite que de cima mostra a área está florestada, está linda, maravilhosa. Na hora que eu cruzo com o dado do solo, eu vejo de fato está rico ou está pobre em termos de espécies que estão circulando naquela floresta linda de cima. E muitas vezes ela está linda de cima, mas ela está pobre por baixo. É só para vai longe a conversa, é complexo, mas assim, tem maneiras de fazer e custa dinheiro, e esse dinheiro a gente entende que é o recurso filantrópico que deve ser alocado para isso. Uma vez que a ferramenta esteja de uma forma mais express, o mercado pode se apropriar dela com um custo menor e tal. Acho que a gente entende que a gente está nesse lugar. Então, acho que é isso, sim. Só para fechar, o dado da PAIP social também do mapa mostra que 44% dos negócios alegam que já acessaram recursos, seja doação, seja investimento, seja menos da metade, tá? E desses 44, 69% acessaram doação. Ou seja, a maioria que acessou algum tipo de recurso foi doação. Então, só para enfatizar que, ainda que a gente esteja falando de negócio de impacto, tem que parar de pé financeiramente, etc., ao longo da jornada dele, ele ainda vai precisar desse recurso filantrópico por um bom tempo. Então, tem um lugar para esse recurso aqui nessa conversa. Só para fechar aqui, câmbio. Total, Fábio, eu concordo plenamente. Até porque o posicionamento, muitas vezes, né, da empresa, da startup, para ele chegar até mesmo na aceleração, tem uma boa jornada para trás, né, que ou vai vir de um recurso filantrópico ou da filantropia do bolso, né, do founder, né, que normalmente é isso que acontece. Então, com certeza, acho que existe um papel super importante, né, da filantropia nesse sentido. É muito bom ver essas iniciativas, mesmo estrangeiras, e também, né, iniciativas como a FAP, né, até o Rafa citou isso, né, foi beneficiado, né, num programa desse tipo aqui em Brasília. Então acho que isso salvou a Ribble, né, naquele momento, né? Então, com certeza pode salvar muitas startups que ainda não estão no momento de captação, né, porque o risco ainda é muito grande. Então, acho que é bem por aí. E aí, falamos sobre jornada de startup, Ana, eu queria que você compartilhasse um pouco, né, sobre a sua jornada de captação. Quais estratégias foram mais eficazes, né? O que você aprendeu e gostaria de compartilhar, né, com os empreendedores que estão nessa jornada de captação? Você já compartilhou um pouco, né, mas se você puder contar um pouco do que você já captou, quais foram os nãos, né, e os sims, seria bem interessante aqui. Então, a gente não combinou nada, viu? Mas foi isso, assim, o começo da 4H foi toda com editais de fomento. E eu acho que editais de fomento, gente, ele é quase que para sempre. Eu acho que até a Série A vale. Ou, né, porque, primeiro porque eu acho que é um ecossistema muito dinâmico, né? A gente, na verdade, a jornada de uma startup e de uma startup de impacto é que você, quanto mais você vai avançando, mais descoberta você vai fazendo. E aí você precisa fazer um MVP dessa nova descoberta, para você depois crescer essa nova descoberta. Então, eu acho que os dinheiros de fomento e os filantrópicos, etc., eles te ajudam a você rodar esse MVP, porque o risco do MVP é maior. Quando você já tem evidência sobre isso e tem métricas, etc., aí sim você oferece menos risco para o investidor. Então, ele é um processo saudável. Eu acho que é nesse lugar que o edital funciona muito bem. E com a gente aconteceu uma coisa muito diferente. Então, a partir do momento que a gente realmente se estruturou e rodou o MVP, provou a nossa tese, etc., através, se sustentando com o dinheiro de edital, quando a gente acabou sendo selecionado para o programa do Sebrae Inova, que foi uma coisa totalmente inédita. Então, nunca tinha acontecido. O Sebrae fez uma joint venture com a Bossa Nova, que é um fundo de investimento, e a Raja Vale, que é uma aceleradora, e eles criaram esse programa, que não existia.
E, por incrível que pareça, eles queriam mais a gente do que a gente eles, né? Então, isso foi muito bom, porque é, criou-se uma relação de respeito mútuo e de alinhamento com tese, porque foi um movimento oposto. Assim, lógico, a gente se fez o cadastro para o edital, a gente se candidatou, etc., mas a vontade deles era maior do que a nossa, inclusive, na nossa percepção, né? Então, assim, e não é só isso, a parceria deles até hoje, né, do envolvimento do próprio Sebrae e da Bossa em levar a 4H para frente, fazer as conexões, né, usar a Smart Money, muita capacitação. Então, isso estrutura para que a gente vá para frente, a gente cresça o negócio a partir disso. Porque negócios de impacto, eles têm desafios que são iguais a negócios tradicionais, ou seja, você também precisa crescer, você precisa vender, você precisa fazer uma série de coisas que não é só sobre o que você faz, né? É sobre como é que você realmente entrega valor para a sociedade ou para os stakeholders que estão envolvidos dentro do que você escolhe. Então, realmente, assim, nosso caso foi um caso diferente, e tem sido, assim, os fundos que a gente conversa e que a gente tem continuado conversas, né? É, a gente trata isso com muita tranquilidade, sem muita ansiedade, porque precisa ter essa maturidade de realmente ter um alinhamento de visão e ter muita transparência e clareza sobre o que está sendo feito mesmo, e para onde vai, né, qual é o objetivo, quais são os próximos passos. Então, tudo isso precisa estar muito claro nos acordos. Que eu acho que as relações saudáveis são aquelas que a gente tem a transparência e tem alinhamento de expectativa. Né? Então, com esse alinhamento de expectativa, a startup roda de uma forma mais saudável, né? Porque a gente sabe da pressão, as metas, a concorrência, e fora tudo que acontece, porque tem muitas novidades, quanto mais você sobe, maiores são os desafios. Então, e também o próprio cumprimento dos acordos com os fundos que aportam. Então, a Bossa é muito. A gente tem um processo de transparência de dados mensal, então, nossos indicadores, todos os meses, eles são reportados para os fundos, porque eles precisam saber como é que você está andando, e eles estão olhando lá como é que você está andando, e isso é muito bom. Isso, inclusive, ajuda, porque eles trocam com os outros fundos que são do próximo estágio, então, quando a gente hoje chega para conversar com outro fundo, ele já sabe, porque ele está conectado com a Bossa, e a Bossa está compartilhando esses dados também. Então, eu acho que o principal é realmente você ter controle ter governança sobre o seu negócio, ter transparência sobre esse compartilhamento de dados, de informações e das dores que você está passando, eu acho também fundamental. Só que também tem um negócio de fé, né? Eu acho que fé é uma coisa que você tem que ter na sua jornada, independente de ser impacto ou não, porque acreditar muito no que você está fazendo é o primeiro passo, porque são muitas coisas que vão acontecendo durante a jornada, e aí, quanto você está comprometido com quem está com você, também faz você continuar, porque você tem que continuar, essa é a história. Não, continua, e quais são os aprendizados sobre isso? Eu acho que isso que o Fábio falou tem muito a ver com essa história. Você pode pegar um fundo de filantropia para testar uma tese. E aí não é que ela vai dar errado. Você vai ver qual foi o resultado que ela deu. A partir desse resultado, você vai entender se o caminho que você está fazendo é esse, ou se tem outros caminhos que você não tinha visto, não imaginava, que apareceram no caminho. Então, a filantropia ela ajuda muito nesse lugar. Então, tem que ter esse entendimento, exatamente disso, assim, para que é este dinheiro, de que bolso que este dinheiro para esse propósito deve sair, que está destinado, e o que eu vou medir
né? E qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? E aí daí você vai saber para onde você vai. Eu acho que é um pouco essa tem sido a jornada da 4H, e é por isso que a gente tem feito isso. Realmente a teoria da mudança foi fundamental para a gente ter uma visão maior do problema que a gente quer resolver, como se realmente quebra o status quo, né? Acho que o impacto ele está nesse lugar de quebrar status quo e abrir avenidas ou né, um mato alto que não, de coisas que não existem, né? E assim entender o que realmente trava todo esse sistema e como é que a gente destrava este sistema. Esse foi o ponto que a teoria da mudança agregou muito para a gente, da gente poder ter essa percepção, né? E fazer e assim fortalecer muito mais a direção do nosso propósito. Massa demais. E é interessante que você está falando, Ana, da importância dessa resiliência, né, dessa fé de continuar a jornada. Até fazendo um gancho com o que o Marcos falou, por isso que é tão importante você saber qual é o seu valor, o seu propósito, porque no caminho você vai descobrir muitas oportunidades, né? Você pode pivotar, pode mudar 1000 vezes o como, né? Mas a direção é a mesma, né? O propósito é o mesmo. Então é isso que te faz acordar todo dia, e enfrentar e aprender, né? Não tá apaixonado ali pela forma, né, pelo como, mas sim pela entrega de valor, né, pelo cliente. Então, o empreendedor que entende isso, né, ele consegue uma hora acertar, né? Então, no momento ele vai acertar. Então, com certeza, pode ser um caminho diferente, mas isso, a chance, a gente tem visto, né, na gestão de portfólio que é muito alta, né? De um momento você realmente ter esse fit, né? Não, e a E jornada é também, longa. é A isso. jornada é longa, você viu o Rafa falando? Daqui a 2 rodadas, nós estamos Hum, falando aí pelo menos de 36 meses, né, a 48 meses. É muito tempo, a jornada é muito longa, né? Então, tem que ter essa clareza que a jornada é longa, né? sim, Você não exato. vai virar um unicórnio em 12 meses. Não, não vai. É. Raros são os casos, né? Mas falando de primeira viagem, principalmente, é quase impossível, né? Isso acontecer. Então, outro ponto que você falou que é importante, eu quero frisar, é o planejamento, né? A gente vê que isso muitas vezes não é tão priorizado, né? Na cotidiana a gente gosta de trazer desde o camp, né? A empresa acabou de nascer, nem tem CNPJ direito, a gente já fala, não, tem que ter uma governança de SA, pelo menos. Porque você precisa se planejar e desde o início já ter algumas perspectivas de que lá na frente, quando você for captar, você já tem um histórico maduro, né? E um planejamento para frente, né? Então, uma jornada de captação, ela tem muitos ciclos, né? E são ciclos longos, como eu falei, é um namoro, né? Para virar casamento. Então, são muitos meses, né? Muitas conversas, enfim. Então, o planejamento é muito importante, tem que ser priorizado. E eu falo isso porque é fácil falar, mas para o CEO que está ali no dia a dia, no início, são muitos pratinhos, tem que vender, tem que sobreviver. Então, é difícil ter esse planejamento, ter governança, né? Ter relacionamento com o investidor. Então, mas é imprescindível para, né, a jornada, né? Para alongar essa jornada e diminuir o seu risco. Bem, E aí gente, também tem isso, você quando sabe os dados, desculpa, é só para complementar, claro, você consegue com antecedência entender quando é que eu vou captar, e para quê, assim, você entende o seu runway, você entende o que você precisa, e assim, dinheiro de captação não é para salvar a companhia, hum, né? Não é. O dinheiro de captação é para você crescer para onde você está indo. Então, isso daí também tem que ser bem claro, porque talvez pode ser o pior movimento que você faça é captar investimento para não fechar, né? Então, não é sobre isso. Eu acho que e tem outros ajustes que podem ser feitos, então, corte de pessoal, corte de gastos, mudança de estratégia, né? Então, assim, e aí, quando você tem governança, você consegue ver isso com médio e curto prazo, para você poder tomar essas decisões. total. Você tira o desespero, né, da mesa, isso ajuda bastante o founder, né, nessa negociação do investimento. Perfeito, é isso mesmo.
E aí, gente, para finalizar, né, eu queria trazer uma perguntinha aqui para os três, né, que é como vocês enxergam o futuro, né, da captação de recursos para startup de impacto, né, no caso, quais tendências vocês conseguem perceber, né, que estão emergentes e também se vocês já veem, sabem, né, gostariam de compartilhar mudanças regulatórias ou políticas que podem impactar aí positivamente o ecossistema de financiamento para o empreendedorismo de impacto. E aí, se quiser começar pelo Marcos aí, que foi a última a falar, pode ir. Marcos Fábio. Bom, pensando em... É interessante, né? Acho que aglomerando tudo aquilo que a gente falou, né? E acho que talvez tentando colocar em palavras finais aqui também o que a gente está colocando e dicas, né? E talvez pensar num futuro de como as coisas podem ser feitas diferentes, assim. E reverberando um pouco o que foi falado aqui pela Ana e pelo Fábio. Tem muita coisa para o futuro que, na verdade, não é tanto do futuro, né? É coisa que a gente já vem fazendo, mas que ainda não decolou tal qual a gente esperava, né? Então, aqui a gente iria para os usual suspects, como se diz, né? De blended finance, de composição de capital que está disposto a tomar diferentes camadas de risco, né? Pensar em estruturas mais inovadoras de subordinação de risco, etc. Então, eu vejo talvez até, sei lá, fantasiando um pouco aqui, né? Mas é um pouco mais futuro do futuro, né? Conectando com a pergunta que foi feita sobre blockchain, eu vejo um futuro no qual você pode ter uma variedade de instrumentos financeiros que eliminam custos desnecessários, inseguranças que o sistema financeiro atual te traz, para permitir que esse funding chegue mais barato e mais fácil. E atrelado, de novo, a regras de negócio, né? Então, veja como seria mais fácil eu conseguisse, sei lá, tokenizar uma captação, mas sempre aquele oba-oba que foi aquele negócio de NFT, de NFT que a gente teve faz um tempo, e toda aquela, né, que o pessoal se aproveitou um pouco do momento, né? Estragaram um negócio que poderia ser muito legal, que é o tokenizar determinadas metas, tokenizar regras de negócio, e isso aí gerar uma determinada remuneração. E não ficar pedalando no mercado secundário, tentar ganhar spread e sair correndo com ganho. Mas sim para alguém ter segurança que, eu vou investir e esse dinheiro está atrelado a essas execuções. E as regras de negócio pode ser atingimento de ODS, pode ser regras financeiras, etc. Então eu vejo assim, há um futuro, mas isso é um pouco o futuro do futuro, daria para fazer uma fala só sobre isso, né? Mas eu vejo que para os founders, como um conceito talvez um pouco mais objetivo, é ter algum entendimento de finanças corporativas, mesmo que superficial, alguém no seu time que tem um entendimento de finanças corporativas. E o palavrão finanças corporativas ele é muito bonito, mas ele nada mais significa que entendimento das fontes de financiamento que estão à sua disposição e adequação dessas fontes de financiamento àquilo que você vai entregar como resultado. E essa fonte de financiamento ela pode considerar aspectos de impacto, aspectos de retorno financeiro. A correta composição desses diversos bolsos, vamos dizer assim, é que vai indicar o sucesso da empresa. Que, de novo, assim, não é muito segredo, né? É mais ou menos o que eu tento fazer na minha vida. Eu vou no Family Office, porque ele tem propensão a investir desse jeito, com esse perfil. Não vai ser o mesmo investidor que vai querer, sei lá, ganhar do CDI em 1 ano. Não, porque o horizonte do fundo é de 10 anos. Então, essa mesma dica ela é tremendamente valiosa para quem está levantando recursos. E como é muito mais próximo do mundo do Fábio, eu vejo assim, há muito caminho ainda para ser andado em blended finance, mas muito, muito, muito caminho. Há muito dinheiro disponível, e assim, há muito dinheiro disponível de verdade, disposto a tomar first loss. Mas há questões, estrutura judiciária, né, vamos dizer assim, legal, para cima de quem que eu vou quando eu perco dinheiro, não perco dinheiro. A forma com que a lei corporativa no Brasil está desenhada, que tem que mirar o alvo na testa de um CPF no fim das contas. E assim, você empreende, você se dá mal, acabou tua vida. Acabou. Isso em jurisdições mais pró-business e mais avançadas, não funciona bem assim. Pô, você perde, tá bom, aquilo que foi investido, foi embora, você assumiu o risco de investir. A quantidade de empresa que eu investi como investidor anjo, que entrou um outro anjo louco lá, viu que não teve retorno, quer processar e receber o dinheiro de volta do empreendedor, sabe? Essas coisas acontecem. Sendo que no contrato está claro que o mindset é ser sócio. O mindset não é fazer uma dívida. Então aqui, todo mundo pode falar, não, poxa, mas e aí? Mas tem
venture debt, tem dívida normal, tem prestação de garantia, etc. Isso é o que tem hoje, né? E o futuro está meio lento para caminhar mesmo. Mas aí talvez como recado final, assim, venture capital não é a única fonte de recursos que existe. E para certos projetos, venture capital não é a melhor, assim, cuspindo para cima aqui, tá? Venture capital não é a melhor fonte de captação para determinados tipos de projeto ou determinados estágios. E é difícil reconhecer isso. Isso não é um sinal de rejeição. Não é que teu negócio é ruim, não é que teu negócio não vai virar. É que não é a tampa certa da panela para o VC hoje. E muita gente fala, ai, nossa, eu rodei em 300 fundos, não sei o que mais que eu tenho que fazer? Tem que dar 2 passos para trás e pensar um pouco fora da caixa mesmo. É difícil pensar em alternativas? É difícil. Você vai captar um crédito pessoal a 5% ao mês? Não dá, né? Não vai rolar. Mas, enfim, acho que existe uma variedade dessas iniciativas. Aí tem aí vai embora, né? FAPESP, FINEP, programas assim. O BNDES está tentando chegar um pouco mais perto, ainda não com todo sucesso, mas enfim, tem N programas de aceleração, perks, etc. Você tem formas de reduzir teu custo, né? Para aumentar o runway de qualquer dinheiro que você tenha, nem que seja um parente que te deu 100 pila para você começar. Então, assim, acho que de uma forma, novamente, muito informal aqui na minha fala, e muito 10 mil pés de altura, mas tentando ser um pouco mais prático, é assim que eu vejo, enfim, técnicas para captar de diferentes fontes de financiamento, adequadas para você. De novo, tudo parte, olha, curioso, né? Eu tento voltar sempre da volta no carrossel aqui e voltar mais ou menos para o mesmo ponto. Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você aguenta, né? O tamanho da bucha que você aguenta. É X meses, é X anos. Aí você vai escolher a tua jornada. Tem que se adequar a essa jornada. Por isso que é tão difícil também ser bem sucedido. Então, se você acredita e montou isso adequado à tua jornada, você deveria conseguir. Deveria conseguir. Acho que é por aí. Câmbio. Bom, eu vou pegar o gancho do Marcos aqui, que é o VC não é o único caminho. Eu concordo também, pensando um pouco no futuro, o primeiro ponto para mim, acho que é isso, é esse mix de dinheiros, né? Tem muitos bolsos, muitos lugares que você pode acessar e não só o fundo ou o único lugar, né? Então, para mim, no futuro, cada vez mais isso vai ficar ainda mais exacerbado, assim. Tem várias fontes, vários lugares e você vai percorrer várias delas ao longo da jornada e não uma só. Ou seja, em outras palavras, não acredite numa bala de prata na captação, não existe. Ainda bem, né? Mas embora muita gente ainda acredite nisso. Segundo é que também se falou aqui ao longo do papo que pô, vamos usar ferramentas, tecnologia que está aí, inteligência artificial, né, a favor desse processo. Muita coisa disponível e muitas outras virão nos próximos poucos anos. Então, não dá para a gente ainda ficar preso, né, na idade da pedra. E vamos lançar a mão disso a nosso favor. Não só o empreendedor de impacto que está captando, mas todo mundo que está no ecossistema, né, girando em torno dessa agenda do impacto. Mas, aí o terceiro ponto, ainda que a ferramenta, a tecnologia esteja disponível, a gente também não pode deixar de lado que o investimento, captação de investimento é relacionamento. Está falando de relacionamento de pessoas, né, que são contatos que você vai fazendo, são uma rede, uma teia de relações que você vai construindo ao longo do tempo. Então, a gente não pode também achar que a tecnologia vai resolver tudo isso. Não vai, né? É uma ferramenta. Então, invista no relacionamento, que relacionamento você está construindo ao longo da sua jornada. É o famoso bater sola de sapato, tomar cafezinho, ir em eventos, se conectar com as pessoas, porque isso faz diferença. Ainda faz e fará diferença no nosso futuro tecnológico, né? Porque na hora que você bate na porta do marketing, ele vai lembrar de você, pô, a gente se conectou, conversou ali no evento, pô, legal. Então, você já consegue acessar pessoas dessa forma. Então, a gente investir nisso, e isso custa dinheiro. Principalmente para quem não está no eixo de São Paulo, você tem que colocar no seu orçamento, você vai ter que passagem em evento, né? Muitas vezes estratégicos, que isso vai te abrir portas para no futuro você acessar aqueles bolsos vários que a gente falou aqui. E o último eu acho que tentar manter a simplicidade, né? A gente tem uma parafernália de tecnologias, de ferramentas e um monte de coisa, e muitas vezes a gente se perde nelas. E a simplicidade, acho que a Ana falou, o Max falou, que é as perguntas simples, né? Afinal,
Qual que é o teu propósito? Que impacto que você quer gerar? Com quem? Para quem? Enfim. Essas perguntas básicas, meio filosóficas, elas vão perseguir a humanidade por muitos séculos. Então é isso, né? Não dá para largar a mão delas, achar que tecnologia vai superá-las. Não vai, né? A gente vai precisar delas, a gente vai precisar de relações humanas e precisar um pouco desse caminho filosófico de impacto, assim, afinal, para que que eu estou aqui e onde é que eu quero chegar? Porque as tentações pelo caminho existem, né? Então, a gente precisa saber um pouco para onde a gente vai seguir, não escorregar nelas. Então é isso, assim, para fechar também, a gente vai ter uma fala final ou já é o final, porque senão eu deixo para depois. A fala final já. Ah, já, então só agradecer e deixar uma dica para quem está ouvindo. Eu produzo um podcast que chama Impacto na Encruzilhada. Depois no tocador aí você procura Impacto na Encruzilhada e especialmente eu indico sobre esse tema que a gente está falando em dois episódios, o 86 e o 89, que o 86 é uma entrevista com a Mauri, o episódio é Passado, Presente e Futuro dos Negócios de Impacto, muito legal o conteúdo que está ali, e o outro, 89, é sobre o Saútil. O Saútil foi um negócio de impacto que há 10 anos atrás bombava e quebrou. E aí eu entrevistei o Edgar, que foi um dos empreendedores, né, e ele contou por que que eles quebraram. Eu acho que é legal, traz um monte de reflexão super bacana ali. Aí ele abriu o coração dele e tal, então eu acho que é um conteúdo que vale a pena para quem está nessa jornada aí. Então é isso. Obrigadão. Valeu. Bom, então ficou para mim fechar. Os primeiros serão os últimos, mudamos até a dinâmica da polaridade da frase, né? Mas, assim, juntando tudo, assim, somando muito o que o Marcos falou e o Fábio também, eu acho que, agregando a isso, eu acho que, primeiro, a sua startup de impacto, ela não tem nenhuma obrigação de ser um unicórnio. Você não precisa ser um unicórnio. Eu acho que você precisa ter clareza sobre qual é a sua jornada e qual impacto você quer gerar, né? Os investidores de impacto, eles podem não desejar que você seja um unicórnio. Teoricamente, um investidor de impacto, ele quer que você gere um negócio que cresça e que você realmente gere um impacto em volta de você. Então, se você tiver clareza qual é o tamanho do impacto que você quer gerar e principalmente a longevidade, a resiliência é muito mais importante do que resolução a curto prazo, sucesso a curto prazo, e negócio de impacto, eles são assim, eles não são curto prazo, é médio e longo prazo mesmo, eu acho que a tendência de você construir uma jornada estruturada, ela é muito maior. Você não precisa ser um unicórnio, né? Isso daí tem que ter clareza. Você também não precisa ficar o resto da sua vida dentro da startup. Você pode realmente montar isso como um negócio, estruturar, a jornada está clara e você passar o bastão. Tá tudo bem também. Então, é isso daí que sempre o seu investidor vai precisar saber quando ele virar seu sócio. Qual é essa visão, quais são esses acordos. Agora, em relação ao futuro de captação, né? Assim, realmente, eu acho que as NFTs foram obscurizadas aí, são essas bolhas que vão acontecendo e que depois elas acabam voltando com mais consistência, mas eu acho que a blockchain, ela tende a cada vez mais ir construindo isso. Eu acho que DAOs é uma jornada muito interessante na nossa visão, de entender que você cada vez mais, a tecnologia permite que você cada vez mais descentralize os negócios, tenha organizações que sejam autônomas e funcionem. Então, o Rafa falou muito sobre isso, então eu acho que é uma visão de futuro de como é que conseguimos fazer crescimento harmônico dentro do propósito de gerar impacto, né? E assim, puxando um pouco para o nosso lado, né, eu acho que a gente tem uma pauta sendo trazida muito grande sobre o custo climático, né, o custo das mudanças climáticas. E a partir do momento que a gente conseguir realmente tangibilizar isso dentro dos frameworks que estão sendo estabelecidos, você consegue mensurar muito o impacto, o valor do seu impacto a partir do que você proporciona de reversão nesse sentido, e também
eu acho que o aquecimento das economias emergentes também é uma tendência bem interessante, que também, entendendo como se mede isso, e eu acho que também o custo do atraso para investir em mudanças climáticas e negócios emergentes, eu acho que também é um dado super interessante que pode ser, ter um valor agregado a partir disso. Agora, o que o Marcos trouxe, que eu valido super, é o Blended Finance. Eu acho que isso vai destravar muita coisa. O BNDES está trazendo produtos como esse, começando a trazer esses produtos, e eu acho que realmente ele vai trazer mais energia para que esse setor de negócio de impacto comece a se espalhar mais, a crescer mais, desde que tenham negócios mais maduros. Eu acho que a maturidade dos negócios de impacto está sendo um ponto importante também para esse crescimento e nada mais agregador, nada mais rico do que o ecossistema de impacto para que essa maturidade seja alcançada com mais agilidade. Então, é sobre isso. Eu queria agradecer, uma honra estar aqui entre o Marcos e o Fábio, dois gigantes, eu estou só aprendendo, então, e é uma honra ter vocês dentro desse ecossistema também, porque é o que faz tudo ele crescer, né? Então, gratidão pelo convite e por estar aqui. E aí, gente, só antes de vocês se despedirem, quem tiver perguntas, podem ir mandando no chat. Eu só queria fazer um comentário sobre essa fala, né? Acho que quando a gente olha para o futuro, acho que toda a estrutura está mudando, né? Quando eu comecei lá, as primeiras rodas de empreendedorismo, quando eu iniciei lá em 2015, era muito diferente, né? Ser startup pela próprias tecnologias e ferramental que a gente tinha, né? Hoje em dia, com iniciativas no low code, várias ferramentas, a própria inteligência artificial, cada vez mais o diferencial é o fator humano, né? Então, eu concordo muito com o que o Fábio falou, né? Então, isso o relacionamento, né? Fazer acontecer, resolver problemas é o que vai ajudar muito nessa, nessa evolução, né? E olhando para isso, como você está falando de jornada, construir o produto é fácil, né? Agora, desenvolver o cliente é muito difícil. Cada vez mais fácil desenvolver o produto com as ferramentas que a gente tem. Mas, então, desenvolver o cliente seria aí a grande importância, né? O grande entendimento que vocês precisam ter enquanto empreendedores. E também queria citar uma ferramenta interessante para negócios de impacto, que pode ser interessante, que é o crowdfunding, né? Não sei se todo mundo conhece. Importante dar uma bugada, mas basicamente é uma vaquinha coletiva, né, de investimento. Então, para quando você tem um propósito, né, isso cativa muito pessoas físicas, né? Então, você pode, de repente, ter sucesso, né, em captação via crowdfunding. E eu queria compartilhar uma pergunta que é do YouTube, e aí, Marcos, pediu para você responder de novo, só porque eles não têm acesso ao chat. Então, eles perguntaram, né, Marcos, como você enxerga a política de impacto em uma plataforma de streaming focada nos conteúdos audiovisuais independentes do setor de entretenimento? Como ela pode impactar? Veio aqui no chat também, eu respondi aqui escrito. Boa. Então, Respondi já aqui, até trouxe. para não tomar tempo do pessoal, respondi também. Enfim, pode me abordar depois por outros canais diretamente. Mas, enfim, tem um salto aí, tá? Assim, pensando em entretenimento e impacto, tem um pulo razoável. Eu dei uma especulada mega gigantesca aqui em algumas linhas, pensando em educação, saúde mental. Depende do direcionamento desse entretenimento, é para uma determinada faixa etária. Há caminhos aí. Você pensar numa faixa etária, sei lá, X mais, 50 mais, 60 mais, N mais, por exemplo, há espaços aí não atendidos e que podem gerar um impacto significativo, parte infantil, enfim, há de se abordar aí com um pouco mais de cuidado. Mas a reflexão ela é interessante, mas a ponte não é direta. A ponte é uma ponte que tem que construir alguma coisa no caminho, na minha visão. E, Perfeito. bom, obrigado. Obrigada, Marcos. Só compartilhar também um comentário que a Sueli fez, a Sueli Pierre. Então, nossa, gostei bastante, né, desse fechamento falando de jornada em conexões, sobre ter fé, como disse a Ana. Já que se falou em caminho filosófico, deixe uma reflexão. Tudo é caminho, o que quer que aconteça é parte de um processo de aprendizado. A frase aí do Shoyan Trungpa, acho que assim que se diz.
Então, deixa eu ver se tem mais alguma questão. E é isso, gente. Acho que a Vivian trouxe um comentário agradecendo e também gostaria de agradecer mais uma vez, né, a participação da Ana, Fábio, Marcos. Acho que foi bem massa aqui nosso papo. Obrigada a todos também que estão nos assistindo no YouTube, né, e também aqui presentes no evento. E aí eu vou passar para... Passo a palavra para o Daniel mesmo? Para a Bianca, né? A Bianca pode assumir. Obrigada, gente. Obrigada, Isa. Obrigada quem topou participar dessa aventura que tem sido com a gente, né? E dizer que isso não é um encerramento, né? Na verdade, é o primeiro de muitos passos que a gente quer dar para esse movimento Novas Economias acontecer e para vermos cada vez mais ações direcionadas para isso, né? Queria agradecer ao Sérgio Monteforte, que teve uma passagem super rápida no Impact Hub Brasília, mas que foi também um foguete e que deu o kickstart nesse projeto de movimento. A NOS também, que abraçou, né, o evento, que conseguiu correalizar com a gente, tocar muitas coisas, tornar possível esse evento. Agradecer ao apoio da Cotidiano, da ABDI, e o patrocínio da Coalizão e do Instituto Sabin. Foi uma jornada muito legal de ontem para hoje, conteúdos muito ricos, reconexões com algumas pessoas que não via há muito tempo por aqui no Impact Hub e conexão com algumas pessoas novas. Eu espero que consigamos manter em movimento, em contato e ampliando o impacto que a gente está causando no DF e no mundo, né? Convido quem não estivesse inscrito ainda e tem interesse em participar para os World Cafés mais tarde, presencialmente aqui no Impact Hub. A gente abriu algumas vagas adicionais lá no Simpla. E agradecer a todos por participar e por estarem juntos com a gente nessa jornada. Obrigado, Bianca. Obrigado a todo mundo. Excelente. Obrigado, Isa, Cotidiano. Obrigado. Então, à tarde a gente se encontra aqui, quem tiver. E todo esse conteúdo vai estar no nosso site, tá? Movimento novaseconomias.org. A gente está colocando tudo lá. Grande abraço para vocês.